queridos alunos do 6º ano. Sou a professora Joelânia. Vamos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, falaremos sobre multiplicação com números decimais. Nossa aula de número 32. Então, o que vem a ser o número decimal? Vocês lembram? Então, os números decimais são os números que têm vírgula. Então, vejam só. Na multiplicação com números decimais, multiplica-se normalmente e ao produto, ou seja, ao resultado, acrescentamos a vírgula de modo que o número de casas decimais seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores, ou seja, dos números que estão sendo multiplicados. Vamos resolver aqui o primeiro exemplo. Temos 0,53 vezes 1,76. Então, primeiramente, vamos multiplicar o 6 por todos os algarismos do primeiro fator, depois o 7 e depois o 1. Então, multiplicando primeiramente o 6. 6 vezes 3, 18. Só que eu não posso deixar o 18, não é isso? Então, eu vou colocar o número referente às unidades e vou levar o número referente às dezenas. 6 vezes 5, 30. Mais 1, 31. Então, coloco 1 e levo o 3. 6 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Terminei de multiplicar o 6. Então, eu vou deixar uma casa decimal, porque agora eu vou multiplicar o 7. E também vou apagar esses números que eram referentes à multiplicação do 6. 7 vezes 3, 21. Coloca 1 e leva 2. 7 vezes 5, 35. Mais 2, 37. Coloca o 7 e leva o 3. 7 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Terminei de multiplicar o 7, então, novamente, eu vou deixar uma casa decimal e vou multiplicar agora o 1. Também tenho que lembrar de apagar esses números. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. Vou passar um traço e agora eu vou fazer a soma. Por isso que é importante vocês colocarem número abaixo de número conforme a multiplicação. 8 não tem nenhum algarismo abaixo, então eu simplesmente vou baixá-lo. 1 mais 1, 2. 3 mais 7, 10. 10 mais 3, 13. Então, coloco 3 e leva 1 para ser somado. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Baixo esse 0, porque só tem ele. Terminei de fazer a soma. Agora eu vou contar o número de casas decimais que tem nos fatores para poder colocar a vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais. Então, eu vou colocar o resultado contando da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Coloco a vírgula. 0,9328. Vamos para o segundo exemplo. Temos 7,019 vezes 4,03. Então, da mesma forma, multiplicando primeiramente o 3. 3 vezes 9, 27. Coloca o 7, leva 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Terminei de multiplicar o 3, então eu vou deixar uma casa decimal, porque agora eu vou multiplicar o 0. Mas vejam bem, o 0, como quando multiplicado por esses algarismos vai dar tudo 0, você pode simplesmente deixar mais uma casa decimal referente ao 0. Ou, se preferir, você pode completar aqui com 0 e depois deixar a casa decimal.
Eu prefiro deixar a casa decimal referente ao zero, já que não vai alterar na hora de somar. Então, agora eu vou multiplicar quem? O 4. Vou apagar esse 2, porque ainda era referente a outra multiplicação, né? Do 3. Então, 4 vezes 9, 36. Coloco o 6 e levo 3 aqui para 1. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Coloco o sinal de mais e vou efetuar a soma. Aqui, baixo 7, baixo 5, 0 mais 6, 6, 1 mais 7, 8, 2 mais 0, 2. Aqui vou baixar o 8 e também vou baixar o 2 porque não tem com quem somar. Terminei, agora eu vou contar o número de casas decimais dos fatores para mim poder colocar a vírgula ao resultado. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais. Então, eu vou contar 5 casas decimais da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Coloco a vírgula. Então, 28,28.657. Vamos para o terceiro exemplo. Agora a gente tem 5,62 vezes 6,0. Aqui, como o zero ele é o último algarismo a ser, aliás, o primeiro, né, algarismo a ser multiplicado, você pode colocar 3 zero referente à quantidade de algarismo do primeiro fator. Ou você pode simplesmente deixar uma casa aqui para depois completar com zero e multiplicar o 6, certo? Então, vamos lá. Completei as casas decimais com zero, já que ele é o primeiro. Vou deixar essa casa decimal e vou multiplicar agora o 6. 6 vezes 2, 12, né? Coloco o 2, levo 1. 6 vezes 6, 36. Mais 1, 37. Coloco o 7 e levo 3. 6 vezes 5, 30. Mais 3, 33. Terminei de fazer as multiplicações. Coloco o sinal de mais e vou somar. Baixo 0. 0 mais 2, 2. 0 mais 7, 7. Baixo 3, também baixo 3. Agora, para mim saber aonde vai ficar a vírgula, eu vou contar o número de casas decimais dos fatores. Então, ó, 1, 2, 3. 3 casas decimais. Novamente, da direita para a esquerda, vamos contar 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3. 33,720. Ou simplesmente 33,72, já que esse zero está ao final, ele pode também ser eliminado. Agora, vejam só, aqui nós temos algumas observações. Nós temos aqui potências com números decimais. Na potência com números decimais, a regra é a mesma. Para potência de expoente 1, vocês lembram a regra? Toda potência que o expoente é 1, o resultado é a própria base. Então, 0,17 elevado à primeira potência é igual a 0,17, já que é regra. Expoente 1, resultado é a própria base. Quando o expoente é 0, também existe uma regra. Expoente 0, o resultado vai ser sempre 1. Então, ó, aqui é 3,9, mas como o expoente é 0, o resultado vai ser sempre 1. Agora, vamos multiplicar 0,6 elevado à terceira potência. Então, eu vou multiplicar a base quantas vezes for o expoente. No caso, 3 vezes. Então, vamos lá. 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. Tá aqui. A base multiplicada por ela mesma, ó, 3 vezes.
Vamos lá, 0,6 vezes 0,6. Vou multiplicar aqui, ó. 0,6 vezes 0,6. 6 vezes 6, 36, né? Coloca o 6, leva 3. 6 vezes 0, 0 mais 3, 3. Como aqui o último número a ser multiplicado é o 0, nem precisa, né? Isso a gente pode simplesmente agora contar o número de casas decimais para colocar no resultado. Aqui nós temos uma casa decimal e aqui também uma. Então, uma casa decimal mais uma, duas casas decimais. Contando da direita para a esquerda. Uma, duas, coloco a vírgula. Um número nunca pode começar com vírgula, por isso eu coloco um 0. 0,36. Multipliquei só esses dois, ó. Agora eu vou multiplicar o 0,6 novamente por o resultado que eu encontrei. Então, vou pegar aqui, ó, 0,36 vezes 0,6. 6 vezes 6, 36. Coloca o 6 e leva o 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Coloca 1, leva 2. 6 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Aqui, novamente, como é um 0, nem precisa ser multiplicado, já que é o último. Então, vamos contar o número de casas decimais dos fatores. 1, 2, 3. 3 casas decimais. Então, vou contar 3 casas decimais no resultado, da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Coloco a vírgula. Novamente, não tem nenhum número para separar. Então, não pode começar com vírgula. Coloco novamente um 0. 0,216. É o resultado aqui, quando eu multiplico por o último fator, no caso, 0,6. Então, resultado 0,216. Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.